Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de janeiro. Nós estamos no ano de 2023, iniciando então este ano, hoje no dia 2, a igreja nos convida a celebrar a memória dos bispos e doutores da igreja, Santo Basílio e Gregório. Amados irmãos e irmãs, poder celebrar a memória de um doutor da igreja, sobretudo neste tempo que ainda vivenciamos do Santo Natal, é ter uma grande oportunidade de contemplar os ensinamentos da igreja. Os bispos são os apóstolos, os sucessores de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplar a beleza então dos seus ensinamentos. Neste tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor, da manifestação gloriosa, possamos abrir o nosso coração e viver pedindo a Deus a graça da virtude de Maria, ela que guardava no coração e meditava todas as coisas que ela vivia. Possamos também nós meditar os santos mistérios da graça e do amor de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 1, versículo 19 ao 28. Então, possamos acolher o Santo Evangelho, meditá-lo em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Basílio e Gregório viveram no século IV na Turquia. Bispos renomados, teólogos e doutores da igreja, confessaram e testemunharam a Cristo mediante a defesa da fé e conseguiram conciliar a vida contemplativa com a prática da caridade aos pobres. Celebramos com fé, pedindo ao Pai que tenhamos fecundo espírito de humildade e de caridade para com os necessitados. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, então, o Evangelho de São João, nos traz o testemunho de João Batista. Este testemunho é um testemunho que todos nós somos convidados a dar, enquanto batizados, enquanto povo de Deus. João declara e não nega. João diz que ele não é
o Messias. Ele não é aquele que é o esperado Messias de Deus. Muito pelo contrário. Ele mesmo diz: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Olha que bonito que diz então João Batista. Ele é a voz. A voz é o veículo para a palavra, mas a voz em si mesma não tem força. O que tem força é a palavra. Portanto, amados irmãos e irmãs, aquilo que João realiza é preparar de fato o caminho do Senhor, convocando o povo à conversão, convocando o povo a um caminho, então, de conversão e remissão para os pecados. Este caminho de remissão se dará de forma completa, de forma plena, em Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. E João, então, dá testemunho de si, falando aos seus, que não é Elias, não é o Messias, não é o profeta, mas é alguém que é convidado a preparar, a deixar disponível o caminho do Senhor. Isso é de suma importância tomarmos consciência, amados irmãos e irmãs. Em hipótese alguma podemos ocupar o lugar do Senhor antes que Ele cresça e nós possamos diminuir. Ao Deus da vida toda a honra, toda a glória. Por fim, perguntam a João: se não és o Messias, por que batiza? Por que andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E ele diz: eu batizo com água, um batismo de remissão para os pecados. Porém, aquele que está no meio de vós, e vós não conheceis, e que vem depois de mim, diz João, eu não mereço desamarrar as correias de suas sandálias. Em João temos um batismo de conversão. Em Jesus Cristo nós temos um batismo de conversão, de remissão dos pecados, mas também de filiação divina. Amados irmãos e irmãs, vale muito recordar aquilo que vivíamos ontem, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Nessa solenidade nós contemplamos esta permuta, esta troca. Deus nos dá o seu Filho, a nós. Então Deus se faz Filho dos homens, para que nós, filhos dos homens, se façamos Filho de Deus. Então é essa a realidade, um Deus vivo e verdadeiro que veio para nos dar a herança, nos veio nos dar a participar desse grande mistério, do povo de Deus, da sua herança. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a sua graça, que por intercessão de São Basílio e São Gregório, possamos também dedicar a nossa vida por amor ao Senhor, nas pequenas coisas que realizarmos, nas coisas mais simples, o façamos com profundo amor e zelo para com nosso Senhor Jesus Cristo e nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.